Olá, no Papo com o Editor, o broadcast político conversa com o deputado federal Arnaldo Jardim. Ele é líder do Cidadania na Câmara dos Deputados. Para nos acompanhar, a repórter Camila Turtelli. Bem-vinda, Camila. E muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Eu estou muito feliz, Gustavo, de poder participar desse momento, refletirmos um pouco sobre o futuro, esse cenário que não é do fim da pandemia. Infelizmente, as mortes continuam, a situação continua a exigir cuidados, mas pensar o futuro acho que é o desafio agora de todos nós. O que será, tanto as regras de convivência social vão ter uma implicação, mas aqui, particularmente no parlamento, pensarmos regras do ponto de vista das reformas, do ponto de vista da retomada da economia. Então, muito instigante, uma alegria estar com você e com a nossa querida Camila. Deputada, essa é justamente a primeira pergunta que a gente vai fazer, né, sobre essa questão de economia, futuro, pós-pandemia. Desde o início do mandato, aí, o senhor tem participado nos bastidores das principais decisões econômicas do Congresso, né? Porque a gente queria saber como é que o senhor vê atualmente a participação do ministro Paulo Guedes no processo de retomada da economia nesse cenário aí pós-pandemia que o senhor citou. Primeiro, uma situação de contexto. Eu acho que o Congresso disse sim ao momento de pandemia. Nós respondemos rapidamente às propostas que foram enviadas pelo governo. O orçamento de guerra é a mais eloquente manifestação disso. Isso possibilitou ao governo ir além. 124 bilhões era o déficit previsto para este ano, no orçamento aprovado. Nós vamos fechar o ano com algo em torno de 700 bilhões preço de referência. Isso vai empurrar a relação dívida-PIB para casa de 94% aproximadamente. Foi feito com a anuência de todos, era necessário. Isso possibilitou o auxílio emergencial para os mais desprovidos, isso possibilitou auxílio aos municípios e aos estados, isso possibilitou algumas linhas para alguns segmentos muito determinados. Eu estou falando do setor aéreo, estou falando do setor de eventos, algo no setor cultural, no setor esportivo, e estamos falando de linhas de auxílio às empresas. Tanto a norma de repactuação de prazos e de contrato, de salário, suspensão de contrato, como a questão do Pronamp e outras linhas mais. Isso tem data para acabar, Gustavo. Portanto, nós, no Congresso, e o Congresso já demonstrou que tem um ânimo reformista, nós vamos recuperar a cruzada em direção ao equilíbrio fiscal. Não, e essa é a minha posição, é a posição de cidadania, não vamos ignorar as necessidades de pensar um projeto de renda básica no Brasil e outras medidas pontuais aqui e lá, mas a principal meta é recuperar a questão do equilíbrio fiscal. Daí a prioridade no sentido das reformas que vão ter que ser enfrentadas. A reforma tributária. Aí eu já começo a responder a sua pergunta sobre o ministro Paulo Guedes. A reforma tributária, nós estamos caminhando na Câmara, o Senado dando passos, alguns em conjuntos, e o governo até agora não formatou exatamente a sua proposta de reforma tributária. Reforma administrativa. Nós tivemos que esperar a iniciativa do governo. Veio um primeiro passo e uma reforma limitada diante daquilo que se anunciava. Por isso que eu, com muita objetividade, não é nenhum problema de análise individual, eu acho que o ministro Paulo Guedes é um ministro que fala muito, entrega pouco, tá certo? Não apresentou uma proposta de reforma tributária, não apresentou uma proposta consistente de reforma administrativa, e quando nós tivemos que enfrentar algumas questões, a postura dele mais atrapalhou do que ajudou. Portanto, acho que hoje há um grande questionamento sobre a eficiência da sua atuação. Camila? Líder, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre o Renda Brasil. Se o senhor acha que existe espaço para esse programa ser criado e de onde que pode vir a dotação orçamentária para a criação desse programa, já que a gente tem um orçamento tão apertado nesse cenário aí de crise econômica no pós-pandemia. O senhor tem alguma sugestão de onde que isso pode sair? Como que isso pode ser feito? Camila, o auxílio emergencial que foi praticado foi indispensável durante a crise. Muitos até se surpreenderam.
Há estudos que disseram, olha, isso revelou um Brasil invisível, tá certo? Ele teve uma dimensão humanitária. Imagina o caos que seria não termos isso. Ele teve uma dimensão social. Nós poderíamos ter tido tensionamento e até convulsão social, não fosse a existência também do auxílio. E ele teve um outro mérito. Ele mostrou a sua eficiência. Hoje está se discutindo talvez uma situação de um cenário de uma queda do PIB menor do que o próprio governo havia imaginado, tá certo? E tem fator determinante para isso, o auxílio emergencial. Ele aqueceu a economia, tá certo? Ele foi fundamental para fazer isso. Isso tudo justifica, nós estamos no Cidadania engajados nisso, num programa de renda básica, tá certo? Então nós vamos trabalhar nisso. Não será objetivamente algo da dimensão do que foi o auxílio emergencial e numericamente eu não imagino que sejamos capazes de ter uma equação que reproduza R$600. Mas nós precisamos unificar os programas. Ficou evidente também a inconsistência, essa é a palavra exata, do banco de dados que o governo tem, tá certo? Ficou evidente a fragilidade dos cadastros que foram constituídos. O governo deve se concentrar, já devia ter nos apresentado, e é o executivo que tem condições de objetivo, uma base consistente de dados, um elenco de pessoas a serem beneficiadas. Nós vimos que, durante o processo todo do auxílio emergencial, que eu acabei de ser eloquente com relação às virtudes, mas se revelou. Revelou, por exemplo, que funcionários públicos, determinados segmentos haviam aderido, o Tribunal de Contas teve que fazer uma auditoria. Então, primeiro movimento, ter uma base de dados consistente. Tirar lições daquilo que foi a distribuição da renda agora. E os dados são evidentes em várias regiões do país. E nós buscarmos isso. Acredito eu que a consolidação de diferentes programas num programa unificado, aliado àquilo que se debate na reforma tributária, terá condições de nós bancarmos um programa como este. O senhor citou a reforma administrativa aí, quando o senhor falou sobre as reformas que foram para o Congresso, né? É uma reforma que foi classificada aí, inclusive o senhor já disse, né? Uma reforma tímida, que não trouxe muita coisa, né? E bem restrita ao próprio governo. O Cidadania é um dos defensores, um dos partidos defensores de que essa reforma seja ampliada, a abrangência dessa reforma seja ampliada para todos os poderes, inclusive para juízes, procuradores. Há espaço para isso acontecer ou também isso pode ser só discurso, deputado? Bem, de nossa parte não será discurso. De nossa parte temos uma emenda já preparada, apresentaremos e vamos lutar muito, sensibilizar a todos para que isso ocorra. Me parece isso fundamental, né? Hoje nós temos mais um exemplo que nos faz ter certeza da oportunidade, da conveniência disso. Esse anúncio, o jornal Estado de São Paulo teve um papel importante, os parabenizo por conta disso, de que a AGU, numa canetada, elevou uma parcela considerável dos seus funcionários ao teto máximo. Eu estou entrando com requerimento de informações, primeiro passo, estamos estudando se é possível alguma ação ou de um PDL, aí estamos vendo um pouco de dificuldade, se reconhece a autonomia de um ou outro poder para se organizar, mas estamos discutindo, inclusive, alguma outra ação jurídica que possa ser perpetrada. Num primeiro momento, esse requerimento que eu faço chegar a vocês nesse instante já oficializado por nós. Digo isso porque isso evidencia a necessidade de que o Judiciário, o Ministério Público estejam incluídos nessa reforma. Por analogia ou vinculação, tá certo? Quero mencionar algo que tem há muito tempo sido uma bandeira nossa. Há um deputado nosso que a este estudo se dedicou muito presentemente, o deputado Rubens Bueno, que é a proposta de nós votarmos um dispositivo que acabe com o faz de conta. O faz de conta que é o teto hoje do funcionalismo. Um teto que é ultrapassado por conta de uma questão, uma série de penduricalhos,
de normas que burlam, na prática, o teto, tá certo? E nós queremos superar isso. É um dos itens que também nos mobiliza para propor que essa reforma seja mais abrangente. Deputado, eu queria até, inclusive, entrar nessa questão do projeto relatado pelo deputado Rubens Bueno, que é também do Cidadania, que é um projeto que ele já é bastante conhecido, e para quem não conhece ele, resumidamente, ele acaba com os chamados supersalários, ele corta os penduricalhos, aqueles recebimentos que são além do teto do funcionalismo público. O que eu pergunto para o senhor é, por que esse projeto não avança? Existe a pressão popular para que isso aconteça? Existe o trabalho de algumas bancadas, de alguns deputados? Por que esse projeto não vai para frente? O que falta? Você é delicado em me perguntar, embora você saiba a resposta. E o Gustavo também. Mas serei muito claro sobre isso. Porque o Judiciário e o Ministério Público se mobilizam sistematicamente e bloqueiam esta votação. Eu acho lamentável, acho que nós queremos desenvolver um diálogo com os dirigentes desses poderes, reconhecer as suas características, mas alertá-los de que essas coisas não podem mais ter continuidade. Se compromete com isso a própria credibilidade do poder como um todo. Tem se mobilizado sistematicamente, acabam sensibilizando alguns parlamentares. Nós vamos agora reforçar a nossa mobilização em torno desse tema. Eu tenho discutido sobre isso junto com o deputado Rubens Bueno, com o presidente Rodrigo Maia. Ele nos ajuda, inclusive, nesse trabalho de sensibilização e até diálogo. Estamos dispostos ao diálogo, tá certo? Mas é evidente que essa situação não pode perdurar e espero que haja sensibilidade do Judiciário e do Ministério Público com relação a isso. Deputado, falar em uma situação que não pode se perdurar, durante a pandemia aí criou-se um sistema de votação no Congresso, né, tanto para o Senado como para a Câmara, para poder aprovar as medidas mais urgentes remotamente, né? Mas as comissões, por exemplo, que são o principal porta de entrada, né, e por onde passam todos os projetos, como a CCJ, por exemplo, não estão funcionando, né? Tudo está sendo feito com decisão aí virtual. Com as eleições, deputado, já batendo a porta aí com até novembro, aí, com toda essa campanha eleitoral até novembro, e diante ainda dessa situação não resolvida, né, de votação pessoal, alguma coisa vai andar no Congresso esse ano? Bem, você é testemunha, Gustavo, e a Camila também, que nós temos tido uma boa dinâmica de decisões do ponto de vista ali da Câmara e do próprio Senado. Afora a questão relevante, referente à questão da pandemia, no âmbito econômico, nas medidas com relação ao Covid, a área da saúde propriamente dita, foram um conjunto de medidas, tanto dos profissionais da saúde, impedir a exportação de equipamentos que eram necessários aqui, facilitar a importação de equipamentos também fundamentais e insumos para combater a pandemia. Nós tivemos, do ponto de vista do Senado, conseguiu dar um avanço na lei do saneamento, que nós havíamos já votado na Câmara, tá certo? Nós, por outro lado, avançamos na votação do novo marco regulatório do gás natural. Estamos esperando que o Senado comece a dar passos nesse sentido. Então, nós começamos a flertar com temas que vão além da pandemia. E aquilo que era mais referente à pandemia teve uma boa resposta. Tem uma característica que o sistema virtual também possibilitou: as votações tiveram um quórum mais elevado do que a média que se tinha anteriormente, quando da votação presencial. Mas eu concordo com você de que esse método ele limita a interação, ele dificulta a construção em matérias mais polêmicas, tá certo? Nós já estamos estudando um projeto de resolução. O Cidadania apoia a retomada imediata da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Orçamento, da Comissão de Ética e da Comissão de Fiscalização e Controle. Essas quatro nós achamos que já tinha que ter começado a funcionar. As demais também achamos que devemos
iniciar esse processo. Há um problema até um pouco tecnológico para você poder fazer isso, porque aquilo que vocês estão acostumados, aquelas quartas-feiras em que você andava ali naquele corredor de comissões com 14 comissões funcionando simultaneamente, nós teremos um pouco de limite com relação a isso. Mas essas 4, repito, Constituição e Justiça, Fiscalização e Orçamento, Comissão Mista, Fiscalização e Controle, Comissão Mista de Orçamento e a Comissão de Ética, imediatamente. Na sequência, as demais comissões. Por exemplo, nós temos um tema que é caro a nós, que é a PEC da prisão de segunda instância, que foi apresentado pelo outro deputado nosso, o Alex Manente. Há um pleito para que ela seja retomada, para poder preparar, tá certo? Hoje ela teve uma sessão virtual muito participativa pela manhã, tá certo? Mas ela ser formalizada como uma instância já de votação para poder votar isso. Meu cenário que eu estou imaginando é o seguinte, é que nós possamos, aí, em outubro, ter essas 4 em pleno funcionamento, em novembro retomarmos as demais comissões. E a pergunta casada com essa é o seguinte, como a eleição pode inibir o nosso trabalho, tá certo? Essa semana nós tivemos 2 dias de votações de várias matérias, tá certo? A semana passada não, porque teve um tempo todo de costura de acordos para que isso pudesse ocorrer. Acredito que nas 2 semanas que antecedam, as 2 de novembro, é natural que possa ter uma concentração no momento eleitoral. Mas todo o mês de outubro, acredito que nós vamos ter uma grande resolutividade do ponto de vista do funcionamento da Câmara e do Senado. Líder, a líder do Cidadania no Senado, a senadora Elisiane Gama, ela formalizou ontem um pedido de abertura de uma CPI para investigar o trato do governo Jair Bolsonaro em relação ao meio ambiente, principalmente em relação às queimadas na Amazônia e no Pantanal. O senhor, que vem de uma base muito forte ruralista, né? O senhor faz parte da bancada, o senhor já esteve à frente dessa pasta no estado de São Paulo. O senhor acha que é necessário essa CPI? Como que o senhor vê essa CPI? Eu acho que ela ajuda muito. Acho que ela terá um papel importante. Ao mesmo tempo que a Elisiane Gama, nossa senadora, entrou com essa proposta, o próprio Partido Cidadania também se manifestou em nota a respeito disso, e eu dialogo particularmente com o Gustavo, que afora hoje ser o nosso editor aí, e com muita competência, mas ele é um profundo conhecedor do setor agro, tá certo? A Camila também é uma profunda conhecedora do setor agro. A Camila também, tá certo? Então, eu perfilo ao lado daqueles que têm plena convicção, Camila e Gustavo, de que nós temos que ter um definitivo casamento do setor agro com a sustentabilidade. Eu fui um dos que foi convidado nesta 2 dias de audiências que nós tivemos no Supremo. Coordenado pelo ministro Barroso, nós tivemos 2 dias em que as principais entidades do setor rural e do setor ambientalista, os principais cientistas, entidades e parlamentares foram convidados. O que eu defendi lá? Eu defendi que no Brasil nós temos plenas condições de fazer uma atividade rural que tem um compromisso com a sustentabilidade, que eu sou um defensor da plena aplicação do Código Florestal. Isso é muito importante. O Código Florestal, que foi contestado num primeiro momento, a sua plena aplicabilidade dará uma condição peculiar para que o Brasil possa exatamente se desenvolver, aumentar a sua produção, mas mantendo a conservação de biomas, o bioma do Pantanal, o bioma amazônico, de pensar em formas de utilização racional dos nossos recursos naturais. Eu sou vice-presidente da FPA, a grande maioria da FPA perfila ao lado dessa questão. Nós, recentemente, inclusive, avançamos, não foi sem divergências, houve. Nós aprovamos o protocolo de Nagoya, que reconhece a biodiversidade e que abre um caminho muito importante nesse sentido de reconhecer a nossa biodiversidade como um patrimônio e o próprio setor agropecuário festejando isso. Hoje, os jornais trazem
notícias do Marfrig, estou mencionando porque está hoje com muita evidência nos jornais, todo o setor de proteína animal tem dado avanços importantes no compromisso com a rastreabilidade, no compromisso com a produção sustentável. Acho, portanto, que nós temos que celebrar essa questão e esse casamento, né? Há queimadas e queimadas. Vou falar aqui do meu estado de São Paulo. No fim de semana passado, eu andei na nossa região de Ribeirão Preto. No fim de semana anterior, eu havia estado lá na região de Jaú, Botucatu, Bauru. Lá, Polo Cuestas. Na região de Ribeirão Preto, muito. As queimadas e incêndios que nós tivemos em São Paulo não tem nada a ver com o setor agro, tá certo? Nós tivemos, há muito tempo, um fenômeno, o Gustavo, para e passo, acompanhou isso, que era a queima que se usava na cana para a colheita. Eu, então, deputado estadual, a Camila não era nascida nessa época, tá certo? Eu fui autor de uma proposta que apresentou um projeto, fez uma transição, e hoje sabe, Gustavo, que 99% da cana no estado de São Paulo, isso está avançando no Brasil, não usa mais nenhum processo de queima, que era anteriormente o único processo que antecedia a colheita. Então, o que teve de incêndios no estado de São Paulo foram todos incidentais ou provocados, mas com muito protesto do setor agro, que foi penalizado por conta disso. Então, nós temos que distinguir realidades diferentes, que eu reconheço, para ser bem claro, para não fazer um discurso de ignorar fatos, como nós vimos no pronunciamento da ONU, não é isso que me anima, tá certo? Eu sei que na fronteira agrícola se usa esse procedimento, tá certo? Mas nos outros setores. E eu digo, nos setores mais dinâmicos do setor agro, isso é uma prática abolida há muito tempo. Deputado, o nosso tempo está terminando, mas é o tempo de uma última pergunta, uma outra demanda do Cidadania, né, que foi respondida hoje, uma demanda do senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Ele fez uma consulta ao Senado sobre se seria legal ou não, legítimo ou não, constitucional ou não, a reeleição do senador Alcolumbre e também, no caso, passaria para o presidente da Câmara, do deputado Rodrigo Maia. E a resposta que teve da consultoria do Senado, de que é inequívoco que a reeleição é proibida dentro da mesma legislatura no Congresso. A gente queria saber do senhor aí, o que o senhor concorda com essa posição, se ela é proibida mesmo ou não. O senhor acha que há espaço na lei para poder trabalhar pela reeleição do Davi Alcolumbre e do presidente Rodrigo? Acho que a norma vigente, a lei, não permite a reeleição. A nossa posição é clara. Qualquer modificação teria que significar uma alteração da legislação para a possibilidade que isso ocorresse. Mas eu quero agregar mais um fator. Você sabe, tenho uma relação muito próxima e me orgulho disso, porque acho que ele tem um papel muito importante com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E eu já abordei esse tema com ele mais de uma vez, porque esse tema está nos jornais. E o presidente Rodrigo Maia nunca cogitou de patrocinar, apoiar nenhuma proposta que signifique uma revisão dessa legislação ou de alteração dessa legislação. Então, tenho certeza que nós temos que nos preparar para, no começo do ano que vem, elegermos um novo presidente da Câmara. E eu espero que esse presidente possa ter o cuidado com o diálogo, a manutenção da independência e manter um protagonismo positivo que a Câmara tem tido sobre o comando do presidente Rodrigo Maia. Acho que esse é o perfil que nós devemos buscar para o novo presidente da Câmara. Deputado, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com a Editora, queria agradecer a Camila Turtelli, minha companheira aí de jornada, queria agradecer o Bruno, né, que está fazendo a nossa ponte, a edição do nosso vídeo, e queria agradecer a todos aí que estão assistindo o Papo com a Editora e até a próxima semana. Muito obrigado a você, Gustavo, a Camila, ao Bruno também, sempre à disposição. Um grande abraço a todos.